evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aqui a gente precisa fazer uma pausa. Lembremos que existem na Bíblia 3 tipos de leis, né? Quais são os 3 tipos de leis que nós encontramos na Bíblia? Se você puder, tome nota quanto a isso. O primeiro tipo de lei que nós encontramos na Bíblia é a lei cerimonial. A lei cerimonial, nós encontramos a sua base no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, Deuteronômio. Eram as leis estabelecidas por Deus que pré-anunciavam a obra que Cristo haveria de realizar. Por exemplo, quando alguém pecava na antiga aliança, qual era a liturgia? Essa pessoa pegava um animal, tinha que ser macho, 1 ano, sem mancha, sem mácula, deveria apresentar ao sacerdote. O sacerdote ele iria fazer a imolação, fazer os cortes conforme a lei, até na forma como haveria os cortes, havia já o pré-estabelecimento na lei quanto a isso. Após o derramamento de sangue, no caso de ofertas pelo pecado, o sacerdote ele aspergia o sangue sobre o ofertante e declarava então que os teus pecados foram perdoados. As leis cerimoniais, elas foram abrogadas. O que significa isso? Elas se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos 3 elementos básicos na lei cerimonial. Por favor, preste atenção, 3 elementos básicos ou 3 pilares básicos na lei cerimonial. E quais eram esses 3 pilares básicos da lei cerimonial? Alguém tem coragem? Alguém aí se voluntaria a responder? Quais seriam esses 3 pilares? Já ensinei, povo. Se ninguém responder, a gente vai cantar o hino 3, Aviva em nós as forças da memória. Não? Muito bem. Primeiro pilar, sacrifício. E anotem aí para não esquecer mais. Sacrifício. Segundo pilar, sacerdote. Terceiro pilar, alguém se aventura? Não, avive em nós as forças da memória, né? Muito bem. Templo, tabernáculo e depois templo. Essas 3 figuras, sacrifício, sacerdote, templo barra tabernáculo, ou tabernáculo barra templo, apontavam para quem? Para Cristo. Cristo é o sacrifício, Cristo é o sumo sacerdote celestial, e Ele também é o templo. E Ele é também o templo. Então, eram sombras da obra que Cristo haveria de realizar e apontavam, Evanei, para o nosso Redentor. Como Cristo veio, cumpriu-se o propósito dessa lei, cumpriu-se o significado dessa lei, por isso essas leis elas foram abrogadas. Nós não sacrificamos mais, pastor não é sacerdote. Ok? Instituição religiosa que tem sacerdote é o catolicismo romano, porque creem na função do clero como mediadores. Pastor não é mediador. Quem é o nosso único e suficiente mediador? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ok? Segundo tipo de lei, e é importante a gente compreender isso aqui, é a lei civil. Lembremos que Israel foi um povo, Israel foi uma nação, e como todo país, como toda nação, existe a sua própria legislação, existe a sua própria constituição. Então, as leis civis que Deus deu a Israel seriam a constituição de Israel. Na nova aliança, Deus ele não se relaciona mais com um país, com uma nação, como fazia na antiga aliança. A igreja, que é o meio na qual Deus transmite a sua bondade, as suas virtudes a todos os povos, ela é constituída de pessoas de todas as nações, de todas as culturas e de todas as etnias. Por isso que não existe uma constituição padrão para a igreja, porque a igreja ela extrapola os limites geográficos de todos os países. Então, as leis civis
que Deus deu a Israel como nação, elas também foram abrogadas, elas tiveram o seu propósito histórico, elas cumpriram, podemos assim dizer, o seu propósito na história da redenção. E aí então você vai falar assim, pastor, então para que eu vou estudar as leis civis? É muito importante que nós compreendamos, mesmo que elas não tenham a sua validade, mas ela tem princípios ricos de ensino para nós. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu sempre preciso dar exemplo, né, Robson? Ficar mais claro essas questões. Quando um homem casava, por exemplo, a despeito da sua idade, ele tinha direito a ficar 1 ano em casa. Ele era dispensado do serviço militar. Então, Israel vivia sempre em guerra. Constantemente. Tinha guerra, o homem casou, imediatamente os comandantes da tropa falaram, você casou, é dado baixa automaticamente. Vai para casa. Cuide da sua esposa e tenha filhos. Se der tempo. Mas o prazo era esse, 1 ano. Por que isso? Para que houvesse descendência. Para que houvesse a procriação da espécie humana, que é um dos propósitos da criação. Princípio que a gente aprende aqui. Deus se importa com a família. A família é uma instituição importante para Deus. Então, queridos, nós não nos esqueçamos disso. De que a família é uma instituição importante para Deus. Então a gente aprende esse princípio analisando e estudando as leis civis. Que lei é essa que nós estamos lendo aqui em Gálatas 3:11? Que tipo de lei é essa que nós estamos abordando? Se não é cerimonial, se não é civil, qual é o tipo de lei que nós encontramos aqui? A lei moral. A lei moral. É possível alguém obedecer perfeitamente à lei moral? Não. Por quê? Porque nós já nascemos manchados pelo pecado original. E, irmãos, isso aqui é muito importante, e a nossa fé nesse sentido, ela vai na contramão do pensamento da maior parte das igrejas. Por quê? Boa parte das igrejas crê no seguinte, que o homem peca e quando ele peca ele se torna pecador. O homem nasce puro, o homem nasce salvo, o homem nasce sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, e assim que a criança, ela peca, ela pecou, ela se torna então um pecador. E alguns até falam, né, que só vale ou só pode ser considerado pecado quando a criança alcança a idade da razão e ela conscientemente faz algo de errado. Nós não cremos assim. Estou vendo pessoas assim abaixando a cabeça, espero que você não esteja concordando com isso não. Porque não é essa a nossa fé. Nós cremos que o homem ele já nasce o quê? Pecador. Ele já nasce na iniquidade, ele já nasce manchado pelo pecado. E por consequência disso, ele vem a pecar. Por isso que é impossível, por causa da nossa própria natureza, que nós já nascemos manchados pelo pecado, nós vivemos uma vida de total pureza, de total retidão, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então, é nesse sentido, é evidente que é evidente que pela lei, aqui a gente pode até colocar, entre aspas, lei moral, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos 3, 28 a 30 diz o seguinte: concluímos, pois, é a conclusão de um longo argumento de Paulo, que começa no capítulo 1, no versículo 18. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura Deus, porventura Deus somente dos judeus? Não é. Também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Então, com base nesse versículo, eu quero aqui fazer brevemente 2 destaques. Primeiro,
A fé não é a base de nossa salvação. Estranha essa declaração, mas eu vou fundamentar isso aqui. O que é a base da nossa salvação? Cristo. Então é importante que a gente entenda que a base não é a nossa fé. Nós somos salvos por causa de Cristo. Vamos dar um exemplo. Fé é o que cremos. Fé é o que professamos. O que é fé? Fé é aquilo que nós acreditamos. Ficou clara a definição de fé para todos? Fé é o que cremos, fé é aquilo que nós acreditamos. Ponto. Se eu tenho fé, um conjunto de crenças, mas esse meu conjunto de crenças não está fundamentado em Cristo Jesus, essa minha fé me salva? Então, vejam como é importante esse entendimento aqui. Eu sei que muitos de nós nos deparamos com pessoas extremamente religiosas e cheias de fé. E talvez muito mais convictas, muito mais cheias de confiança naquilo que creem do que nós. Surpreendentemente. Você encontra pessoas tão enraizadas naquilo que creem, tão convictas quanto à questão da sua fé. Por exemplo, não sei se vocês já se depararam, mas várias vezes eu me deparei com pessoas no ministério que me disseram o seguinte: pastor, eu não abandono a minha fé. Mas eu falo, filho, mas a luz da Bíblia está errado. Pastor, é a minha fé. Compreenderam a questão da diferença? Tá? E eu volto a insistir, vejam, mesmo no ambiente onde se ensina a verdade, como o nosso ambiente aqui, como a nossa igreja, se você não tiver uma fé verdadeiramente fundamentada em Cristo Jesus, a sua fé ela é inútil. Vou te dar um exemplo do que é muito comum. Eu creio que eu serei salvo porque regularmente eu venho à igreja. Alguém é salvo porque regularmente vem à igreja? Nós somos salvos porque nós nos envolvemos no serviço? Não. Vir à igreja é bom? Ótimo. Servir é bom? Maravilhoso. Mas nós precisamos nos envolver e servir tendo um firme fundamento, e o firme fundamento é Cristo Jesus. Então, como eu posso identificar que a minha fé é autêntica? Como é que eu posso identificar que uma fé é genuína? Quando essa fé, ela me impulsiona, ela me leva a quem? Cristo Jesus. A fé autêntica nos leva ao Calvário. A fé autêntica nos leva à cruz. A fé autêntica faz com que nós venhamos a contemplar o sepulcro vazio. É olhar para Cristo Jesus. E é por isso que Paulo está dizendo, então, em Romanos 3, 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aqui entendamos as obras da lei no seguinte sentido. Toda a argumentação de Paulo, nessa sessão, é contra a concepção equivocada dos judeus. Os judeus, eles entendiam que eles seriam justificados pela obediência à lei. Então, por exemplo, no sábado, haviam 29 preceitos de como você guardar o sábado. Isso no judaísmo. Até a distância que poderia ser percorrida era definida pelos sacerdotes. Era o chamado Talmud, o comentário da lei. Então, o judeu, ele procurava observar cada preceito, porque ele acreditava que, zelando por cada um desses preceitos, ele seria o quê? Salvo. E qual foi o grande pecado dos judeus? Eles rejeitaram a justiça que veio de Deus, que é Cristo Jesus, e eles estabeleceram a sua própria justiça. Chama a sua atenção para isso aqui. Queridos, é muito fácil, o nosso coração é propenso a isso, a nós criarmos meios para a nossa justificação. Vigie o seu coração.
O que é próprio da nossa natureza corrompida e manchada pelo pecado? Nos afastarmos de Cristo e começarmos a criar normas e leis para que nós sejamos salvos, ou na linguagem aqui do estudo dessa manhã, para que nós sejamos justificados. Deixa eu tratar aqui da expressão justificação. Justificação, aqui na nossa aula de hoje, significa o meio para que o homem alcance a salvação. A forma como ele se justifica dos seus pecados. A forma como ele busca a absolvição dos seus erros. E como é que o homem ele alcança a salvação? Como é que o homem alcança a absolvição dos seus erros? Como é que o homem se isenta da condenação dos pecados? Através de Cristo Jesus. Não é por aquilo que a gente faz, como os judeus criam, mas é por aquilo que Cristo, ele fez por nós. Ok? Ponto 2. A fé, ela não é a base, mas ela é o instrumento. Definam isso. A base é Cristo. A fé, ela é o instrumento. Vamos repetir juntos? A base é... Está devagar. Vocês estão com sono? É o efeito da chuvinha. Então vamos lá de novo. A base é... A fé é o... Mais ou menos. Vou repetir de novo. A base é... A fé é... Agora sim, meu povo. Agora vocês estão atentos. Guardem bem essa questão. Porque é muito comum a gente confundir as coisas. Então o Espírito Santo, ele nos dá a fé. E a fé nos habilita a crer em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Olha só que interessante. O homem, ele pode ter uma fé carnal. Cadê a Eliana? Desceu. A Eliana que estava perguntando sobre essa questão. O homem, ele pode ter uma fé carnal. Mas a fé espiritual, a fé autêntica, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Continuando ainda. Propósito da lei na nossa justificação. Então alguém fala assim, pastor, já que o homem não é salvo pela lei, então eu não preciso obedecer à lei. Isso há muito tempo já vinha sendo debatido. Surgiram já nos primórdios da igreja, na era apostólica, movimentos antinomistas. O que significa esse palavrão, né? Antinomismo, né? Movimentos anti a lei. Então, Paulo, por exemplo, quando ele escreve as igrejas da Galácia, né? Só uma observação, eu quero corrigir os irmãos aqui. Não existe igreja dos Gálatas. Ok? Quando Paulo escreve ali, aos Gálatas, é um conjunto de 7 regiões. Ok? Diferente, por exemplo, da igreja aos Coríntios, porque aí ele está se dirigindo à igreja de Corinto, à igreja de Tessalônica, à igreja de Filipos, à igreja de Roma. Das cartas dirigidas às igrejas, aos Gálatas, ela é uma carta chamada Carta Universal, porque ela passava por 7 outras comunidades que formavam a região da Galácia. Eu fui claro? Compreender essa questão? Ponto, Bitínia, Capadócia, e agora me fugiu o restante. Mas como eu ouvi isso recentemente dos irmãos, a igreja dos Gálatas não é a igreja, não é singular. São as igrejas, é um conjunto de igrejas de uma determinada região. Então só, escola bíblica dominical é lugar de correção. E a gente precisa então, de vez em quando, fazer essas pontuações aqui. Muito bem. Então, eu estava falando sobre essa questão do antinomismo. Vou voltar agora aqui à minha aula, abrir aqui um longo parênteses, mas agora eu volto à aula. Se o homem não é salvo, pela lei, qual o propósito da lei? Qual o objetivo da lei? Gálatas 3:24, vejam só que interessante. Vamos ler juntos? É possível? Pedro, dá para ampliar um pouquinho a letra ou não? Gálatas 3:24, porque eu estou vendo os irmãos forçando aqui a vista.
Ah, muito melhor, Pedro. Obrigado. Vamos ler juntos? Leiamos. De maneira. Muito bem, agora pode voltar lá, Pedro, por gentileza. Ali, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas nós temos uma palavra logo depois de aio, que é a palavra grega pedagogos. Na verdade, se lê paidagogos, né? Muito bem, isso, Pedro, obrigado, né? Então, essa palavra grego é a palavra aio. Aio significa guia, condutor. Qual é o propósito? Se a lei não salva, qual o propósito da lei? Conduzir-nos a Cristo. Vejam só, a lei, ela escancara a nossa iniquidade. A lei, ela expõe os nossos pecados. Aonde eu vou ver os meus erros? Aonde eu vou enxergar as minhas falhas? Aonde eu vou contemplar os meus pecados? Na Bíblia. A Bíblia, ela rebaixa o homem. A Bíblia, ela humilha o homem. A Bíblia, quando ela escancara os nossos pecados, ela nos leva, Antônio Berto, o mesmo sentimento de Paulo. Desventurado homem que sou. E olha só, queridos, não há redenção se não houver humilhação. O primeiro propósito, o primeiro passo, podemos assim dizer, do processo de redenção, do processo de salvação, é nós enxergarmos os nossos pecados. Então, eu preciso ver os meus erros, eu preciso reconhecer que sou pecador. Talvez alguém já teve uma conversa com alguém dos seguintes termos. Você fala sobre o evangelho e a pessoa diz, mas espera aí, eu não peco. Eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca menti, eu procuro ser um bom pai, um bom trabalhador. Por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Então, a lei, ela, mediante a ação do Espírito, é importante destacar isso aqui também, porque só a lei em si, ela não produz o efeito necessário para a redenção. Precisa vir a lei acompanhada da aplicabilidade do Espírito Santo. Por isso que eu posso pregar. Mas se o Espírito Santo não vos convencer, vocês vão assumir ou crer que serão pecadores? Não. Quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado? Então, a lei, junto em ação com o Espírito Santo, convence o homem dos seus pecados. Então, o propósito da lei é fazer com que a gente se sinta mal. O propósito da lei é nos rebaixar. O propósito da lei é nos humilhar. É mostrar o quão pecadores nós somos. Mas esse é um santo e bendito processo. Porque aonde abundou o pecado, e quem faz com que abunde o pecado? A lei. A lei, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, irmãos, olha só, isso aqui é muito interessante. Se sente bem na sua vida espiritual? Você se sente o crente? Você, irmã, você se sente a mulher santa? Se você se sente bem, é porque você não está lendo a Bíblia. Não faça um corte, por favor, dessa fala aqui, tá? Porque o que eu quero mostrar com isso? Agora vem a sequência, a minha explicação. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, Alain, quanto mais eu leio a palavra de Deus, vai iluminando, vai mostrando os meus pecados, vai mostrando a sujeira que há dentro de mim. E aí eu chego à conclusão de Paulo. Desventurado homem que sou. Conforme eu vou lendo a Bíblia, vai abundando os pecados. Vai aparecendo os erros. Mas na mesma proporção que eu vejo os meus pecados, na mesma não, numa proporção maior,
eu vejo meus pecados, superabundou a graça de Deus. Quanto mais eu enxergo os meus pecados mediante a lei, mais eu me sinto amado por Deus. Porque eu vejo que eu não merecia nada. Porque eu vejo quão mal eu sou. E mesmo sendo tão mal, tão cheio de pecado, maravilhoso é saber que Deus ele me amava antes da fundação do mundo. Então é a consciência dos meus pecados, do meu egoísmo, da minha avareza, da minha iniquidade, dos meus pensamentos impuros que vão me conduzir a Cristo Jesus. Esse é o propósito da lei. A lei é nos levar a Cristo Jesus. Um exemplo mais prático. O que é a confissão dos nossos pecados? Que deve ser uma disciplina que a gente deve praticar o quê? Todos os dias. É a consciência do erro. No primeiro momento. Quem me conscientiza do meu erro, da minha falta? A Bíblia. Não sou eu, como pastor, que vou falar assim, ó, você está errado, você fez isso, que você é uma atitude errada. Não sou eu que vou determinar isso. Quem determina os nossos erros, quem mostra a nossa iniquidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E irmãos, por favor, deixa eu fazer mais uma nota de rodapé, uma notinha de rodapé aqui. Em nome do Senhor Jesus, vamos ter maturidade. Quando a gente prega e a gente mostra na Bíblia o erro, por favor, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer. O pastor está falando para mim isso. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você viu o argumento na palavra, receba aquilo como vindo de Deus para a sua vida. Está na palavra e o Espírito te incomodou, receba como a palavra de Deus para a sua vida. E às vezes a gente vem para a igreja mesmo e o sermão é todo dirigido para a gente. Eu acho que tem crente que fica pensando que na segunda-feira, antes de começar o meu sermão, eu vou pregar para quem hoje? A, B, C, D. Não, o sermão hoje vai para fulano. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não é assim. Deus é testemunha daquilo que vos falo. Nosso comprometimento é pregar a palavra, ensinar a palavra. Se calhou, se bateu, louvado seja o Senhor. Agradeça a Deus. Deus te ama. Ele quer consertar a tua vida, Ele quer transformar o teu coração. E para de mimimi. Criancice. Aceita a palavra de Deus, muda de vida e transforma o seu coração. Isso é coisa de criança. Então, se está na Bíblia, se é a palavra de Deus, acolha isso como verdade. Muito bem. Rapidamente, então, aqui destacando os 4 pontos que eu já fiz a exposição. A palavra grega pedagogo significa instrutor. Pela lei reconhecemos os nossos pecados. A fé justificadora faz com que reconheçamos os nossos pecados e confiemos em Cristo como nosso Redentor. Eu vou voltar a falar sobre isso, porque alguns irmãos me perguntaram semana passada sobre essa questão. E de repente, se você quiser, podemos depois ao término da aula voltar a esse assunto. Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, você confessou o seu pecado ao Senhor, não precisa confessar ao Senhor o mesmo pecado. Vou repetir isso aí. Por exemplo, uma pessoa diz o seguinte, vamos lá, teve um pensamento impuro, teve um momento de ira. Senhor, perdoa o meu pecado. Eu pensei o que não devia. Eu tive uma atitude irascível. Você confessou o seu pecado? Orou? Amém. Não precisa passar daqui 10 minutos e confessar o mesmo pecado. Senhor, eu já confessei, mas me perdoa de novo? Passa 20 minutos. Senhor, olha, eu ainda não estou em paz. Tem muito isso.
Senhor, perdoa meu pecado de novo. Você já não confessou? Você já não se arrependeu do seu erro? Por favor, entendam bem isso. Por trás de atitudes piedosas, podemos esconder um comportamento incrédulo. Vou repetir isso aqui. Por trás de atitudes piedosas, Heraldo, a gente pode esconder um comportamento incrédulo. Se eu confessei, se eu me arrependi, se eu disse ao Senhor, me perdoa, o que eu devo fazer? Senhor, tu me perdoaste. E se o pecado veio à memória, segredo de 1 milhão para vocês. Veio novamente o pecado à sua mente, novamente o erro veio à sua mente, o que você deve fazer? Se arrepender de novo, confessar de novo? Não. Mas agradecer. Agradecer pelo pecado? Não. Agradecer pelo perdão do pecado. Você confessou, você creu, você recebe da parte do Senhor o perdão dos seus pecados. Voltou novamente o seu pecado à mente. Voltou novamente a sua memória, o seu erro. Você vai orar da seguinte forma: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor já me perdoou do meu pecado. Eu te louvo, porque eu sei que em tua graça eu encontro perdão. E isso aqui é tão importante, porque temos crentes piedosos, Núbia, gente crente, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, que ainda carrega, presbiteron, esse peso. Carrega esse fardo. Tem gente que carrega pecado de 30 anos nas costas. Anda até corcunda. Por causa desse fardo. Vinde a mim, o Senhor Jesus dizendo isso. Já aprendi. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... É isso. A gente precisa encontrar paz no exercício da confissão. Pecou, se arrependeu, orou, confessou uma vez e descansa. Se novamente veio à sua memória o erro que você fez, agradeça ao Senhor, não pelo pecado, mas agradeça ao Senhor pelo perdão do pecado. Agradeça ao Senhor pela sua graça. E a lei moral, diferente da lei civil e da lei cerimonial, ela cumpre o seu propósito didático até hoje. Ela nos leva a Cristo Jesus. Ela faz com que nós nos aproximemos do Pai. E lembremos, meus amados irmãos, a grande obra de Deus na nossa vida é fazer com que cada vez mais nós nos pareçamos com Cristo Jesus. Qual é o maior trabalhar de Deus na sua vida? Fazer com que você se pareça com o seu Filho Cristo Jesus.